Quem tem hemorroida pode pegar peso, pimenta inflama a hemorroida pode causar câncer, hemorroida causa dor, usar papel higiênico piora a hemorroida? Antes da gente responder a todas essas perguntas, vem comigo entender o que de fato é essa doença. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Fernando Aia, médico e cirurgião geral, e o tema de hoje é a doença hemorroidária ou simplesmente as hemorroidas. A gente vai falar sobre definição, causas, sintomas e tratamento das hemorroidas, e no final vou trazer um resumo para você fixar os pontos mais importantes. Então vamos lá? O que são as hemorroidas? Imagine veias como aquelas que você tem no braço, mas dessa vez lá embaixo, no reto e no ânus. Agora, quando o organismo passa por alguns fatores, imagine que essas veias dilatam, ficam tortuosas, incham e inflamam. Isso tudo é bem desagradável e é o que a gente chama de hemorroida. Do ponto de vista médico, a definição da doença hemorroidária de maneira simples seria a dilatação do plexo hemorroidário, que é esse sistema de drenagem de sangue que está representado aqui nessa imagem. A hemorroida ela pode ser por dentro, e aí nós temos as hemorroidas internas acima da linha pectínea, ou por fora, e aí nós temos as hemorroidas externas que ficam abaixo da linha pectínea. Essa linha é um marco anatômico que divide a mucosa anal da pele que está mais para fora. A minha ideia aqui não é entrar fundo nas classificações das hemorroidas, mas eu acho importante você saber desses dois tipos, porque na hora de planejar o tratamento, é basicamente isso que o médico vai tentar entender quando estiver te avaliando. Doutor Fernando, beleza, eu entendi o que são as hemorroidas e quais são os seus dois tipos principais, a interna e a externa. Mas o que é que leva a esse inchaço todo? Bom, a literatura médica nos traz uma série de causas e fatores de risco, como fazer muita força no banheiro, ficar muito tempo sentado e até mesmo comer muito açúcar, tomar pouca água e comer pouca fibra, incluindo frutas e vegetais, ou seja, tudo aquilo que contribui com a formação de fezes sólidas e com esforço evacuatório. Agora, como saber se você tem ou não as hemorroidas? Essa pergunta ela pode ser tranquilamente tema para um vídeo de mais de meia hora falando sobre todos os sinais e sintomas, mas como o intuito aqui é ser rápido, grava o seguinte: geralmente a primeira queixa é um sangramento ao evacuar e que não dói, ou seja, um sangramento indolor. A gente observa mais esse padrão nas hemorroidas internas. Por outro lado, quando a hemorroida é externa, é mais comum a gente ver o relato de dor perianal, ou seja, ao redor do ânus, e menos comum a gente ver o sangramento. Mas é fundamental você se lembrar que várias outras doenças mais sérias, como o próprio câncer de intestino, também podem causar sangue nas fezes, e é por isso que nesses casos você deve procurar um médico ou cirurgião geral ou endoproctologista. E já que eu citei o câncer de intestino, tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre isso e que eu acho que vale muito a pena você assistir depois. Vou deixar o link aqui na descrição. Bom, todo mundo aqui sabe que a melhor batalha é aquela que a gente não precisa lutar. E é por isso que os profissionais de saúde, como eu, batem tanto nessa tecla da importância da prevenção e mudança nos estilos de vida para evitar as doenças. Água, fibra, movimento e pausas estratégicas no trabalho podem ser suas melhores armas para evitar o aparecimento das hemorroidas. Mas, por outro lado, se a doença surgiu de repente, você pode se perguntar: como é que eu trato uma hemorroida? Bom, o tratamento geral é com as mudanças dietéticas, incluindo aumento na ingestão de fibras e água, além de banhos de assento e analgésicos. Agora, o tratamento específico vai depender do tipo de hemorroida. A hemorroida interna ela pode ser dividida basicamente em 4 tipos diferentes, que variam desde uma hemorroida interna sem prolapso até uma hemorroida interna com prolapso mantido, ou seja, que não volta para dentro mesmo com as manobras digitais do médico. Por isso, o tratamento da hemorroida interna ele pode variar desde uma ligadura elástica, uma escleroterapia e eletrocauterização, até uma hemorroidectomia. Já o tratamento da hemorroida externa varia desde medidas mais conservadoras para casos de trombose crônica, até a hemorroidectomia para pacientes sintomáticos ou com uma trombose hemorroidária aguda. Agora, só para você não ficar na dúvida, a hemorroidectomia é a cirurgia que trata as hemorroidas. Esse procedimento é feito geralmente pelo proctologista e consiste na remoção de todos os mamilos hemorroidários que o paciente tem. Normalmente é um procedimento tranquilo, realizado em hospitais e o paciente costuma ir de alta no mesmo dia. Bom, agora que a gente chegou no final,
eu vou trazer um quadro de resumo para você revisar esse tema comigo. Então vamos lá. A hemorroida é a dilatação ou inchaço nas veias do reto e do ânus. Quais são os fatores de risco? Dieta inadequada, sedentarismo e longos períodos sentados. Quais são os seus dois tipos principais, a hemorroida interna e externa? Como é que a gente faz o diagnóstico? Através do exame físico e da anoscopia. Quem pode avaliar e tratar? O cirurgião geral e o proctologista, idealmente o especialista é o mais indicado. E o tratamento possui quais etapas? Isso pode variar desde mudanças no estilo de vida e na alimentação, até procedimentos cirúrgicos mais simples, até a hemorroidectomia, que é a cirurgia para o tratamento das hemorroidas. Bom, agora que a gente viu todas essas informações sobre esse tema, vamos voltar para as perguntas do início do vídeo e responder cada uma delas. Quem tem hemorroida pode pegar peso? Bom, gente, se você já tem a doença, imagina o seguinte: quando você pegar algo pesado, isso vai aumentar a pressão dentro do seu abdômen e, consequentemente, a pressão nas veias da região pélvica e anal, o que vai agravar o seu quadro. Por isso, é bom evitar. Segunda pergunta: pimenta inflama a hemorroida? Essa pergunta ela tem uma resposta controversa. Não é que a pimenta inflama ou causa hemorroida. O que acontece é que a pimenta tem uma substância chamada capsaicina que pode irritar e intensificar o desconforto nas áreas que já estão inflamadas. Por isso, se você tem hemorroida, é bom evitar esse tipo de alimento, assim como o excesso de temperos e de condimentos. Terceira pergunta: hemorroida pode causar câncer? Bom, não existe até o momento evidências científicas que sustentem essa hipótese. Mas o que você não pode fazer é ter um sangramento ou evacuar e não procurar uma avaliação médica. Isso porque, como eu disse no início do vídeo, várias outras doenças, incluindo o câncer de intestino, podem se manifestar dessa forma. Quarta pergunta: hemorroida causa dor? Quando a doença surge abaixo da linha pectínea, ou seja, quando a hemorroida é externa, geralmente há dor. E a quinta e última pergunta: usar papel higiênico piora a hemorroida? Bom, pessoal, tudo aquilo que gera um atrito no local da hemorroida pode sim piorar essa condição. Por isso, se você possui essa doença, é recomendado evitar o papel higiênico e priorizar a lavagem com água e sabão. E é isso, pessoal. Espero ter conseguido resumir mais esse tema para vocês. E se você tiver alguma dúvida sobre essa ou outras doenças, comenta aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente. E é claro que eu não podia deixar de falar o que eu digo em todos os vídeos. Esse vídeo não substitui a consulta médica. E na dúvida, esse profissional deve ser sempre consultado. E para fechar, e principalmente para você que ficou até o final, um muito obrigado mais uma vez e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!